Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os magistrados da escola, da SMAF, que estão aqui nos honrando com vossas presenças, e quero aproveitar e agradecer principalmente o convite a mim formulado pelo desembargador Antônio Prudente, que assumiu a escola, e cheio de energia e boas vibrações, tem colocado já em marcha alguns atos e algumas atividades dentro da escola, com o propósito firme de dar vazão ao que ela se propõe, que é formar, que é orientar, que é sustentar o conhecimento e as práticas teóricas que, porventura, podem facilitar a vida do magistrado e a atuação do magistrado na sua vida profissional. Bom, eu quero retificar que eu sou atualmente a chefe do Departamento de Direito da Universidade, não coordenadora, e estou aqui para comentar com vocês alguns temas que são muito importantes e muito caros nesses 70 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando 70 anos, um ano em que se completa também os 30 anos da Constituição. E que momento mais oportuno para a gente identificar na Constituição de 88 elementos que dão à sociedade brasileira o sustentáculo necessário para sabermos que os direitos fundamentais estão plenamente reconhecidos na Constituição, e não apenas os direitos fundamentais, porque, como disse Gregório Pesses Barba, os direitos fundamentais são fruto da modernidade. Nós somos frutos da modernidade, e precisamos reconhecer que foi um avanço histórico e que muitos antes de nós não gozavam desses privilégios, desses direitos, desses reconhecimentos. Houve, claro, uma grande ruptura com a aprovação, com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, mas, no que nos toca, dentro do estudo constitucional que fazemos, o artigo 5º e o artigo 6º e a consolidação de uma Constituição cidadã veio a trazer para o Brasil o reconhecimento de que é um país que está de acordo com as regras internacionais, porque assinamos os tratados internacionais, as convenções, os pactos internacionais, e a grande ruptura, a definitiva no Brasil, veio com a Emenda Constitucional 45, que muitos conhecem como a emenda da reforma do Judiciário, e o que ela trouxe de mais relevante foi justamente a ruptura com a ideia que se tinha que os tratados internacionais e os acordos internacionais firmados pelo Brasil tinham apenas um reconhecimento de uma regra infraconstitucional. Hoje nós temos o compromisso e o dever de respeitar a Constituição e aplicá-la, todos nós, juristas e aplicadores do direito, mas também temos, a partir desse diapason, que aplicar e reconhecer a validade do chamado direito internacional de direitos humanos. É necessário que já tenhamos claro em nossas mentes a superação evidente da ideia da corrente justnaturalista, de entender que os direitos humanos são direitos etéreos, direitos que nascem com todos, e entender que são um conjunto de preceitos formais, jurídicos, que estão, muitas das vezes, num ambiente de supralegalidade, porque estão acima da Constituição. Se a Emenda 45 introduz no Brasil o reconhecimento do Tratado Internacional na via da aprovação do Congresso Nacional, na órbita de uma emenda constitucional, o que foi aprovado e que foi referendado antes dele é válido no Brasil. Não adianta ficarmos com a discussão de que essa norma ela não se aplica ou é infraconstitucional e, portanto, o que está acima dela é a Constituição. Os direitos fundamentais são direitos objetivos, taxados nas declarações e no conjunto de regras que surgiram a partir da Declaração de 48. Lembro aos senhores, que já espero que saibam isso, que as fontes do direito internacional de direitos humanos são inúmeras, mas a Declaração Universal de 48 não é uma fonte formal, não no sentido do reconhecimento e da validade nos países que a adotaram. É um faro, um farol, uma luz, um direito consuetudinário. Nós nos deparamos, nesses 70 anos de Declaração Universal, da construção de um sistema. E esse sistema, obrigatoriamente, todos nós, juristas, temos que conhecer.
Porque, assim como conhecemos a Constituição, conhecemos também, temos que conhecer o sistema de declaração universal e todas as convenções e todos os tratados que precisam ser reconhecidos e são reconhecidos pelo direito brasileiro e precisam ser aplicados. Então, as duas perguntas que eu começo a fazer hoje na minha fala, que será breve, mas será nesse sentido de analisarmos os elementos materiais, formais da Declaração Universal e das convenções internacionais após esses 70 anos, ou durante esses 70 anos, e as suas metodologias e as suas perspectivas para colocar em vigor essas normativas, existe um entrelaçamento entre os direitos humanos e as políticas públicas? Parece que, quando falamos políticas públicas, estamos olhando para outro lado. Não nos pertence, não é o pertencimento do judiciário tratar de políticas públicas. Só que, quando a gente entende que existe um entrelaçamento, nós vamos ver mais adiante que há esse entrelaçamento, percebemos que isso é fruto do reconhecimento que o país, no momento que adota essas convenções internacionais, assume o compromisso e o dever de proteger e de reivindicar a defesa desses direitos humanos. Lembro aos senhores que quem vulnera direitos humanos, ou quem omite, ou quem se omite diante deles, não são os cidadãos, é o Estado. Então, nós somos o Estado. Quem é o Estado é aquele que pratica, por ação ou omissão, atos que podem vulnerar, ou seja, deliberadamente há um ato que proíbe o exercício pleno e as garantias relativas aos direitos fundamentais e aos direitos humanos, ou é um Estado, ou é uma administração pública, ou é uma administração de justiça que impede o exercício pleno desses direitos. Então, nós todos aplicamos políticas públicas, embora dentro da estrutura do poder administrativo, do Estado administrador, ou das estruturas de poderes, o órgão central, aquele que comanda a administração pública, é aquele que, em tese, o lugar das políticas públicas, do desenho das políticas públicas é o Poder Executivo. Mas os senhores estão julgando políticas públicas todos os dias. E, para julgarem políticas públicas, os senhores têm que conhecer como essas políticas são engendradas, como elas são produzidas, como elas são proporcionadas para que, enfim, possa haver um julgamento justo. Então, devemos reconhecer que há um entrelaçamento claro entre os direitos humanos e as políticas públicas, não como políticas de caráter subjetivo. Vamos ver adiante que essas políticas, elas são objetivas. E um marco dentro dos 70 anos de vigência da Declaração Universal foi a construção de um conjunto de convenções e tratados e protocolos que determinam aos Estados, a palavra determinar parece forte, não é? Porque, para alguns, vulneram uma espécie de soberania nacional. Mas, quando se fala de direitos humanos, os princípios que atuam frente aos direitos humanos nos garantem reconhecer que os direitos humanos, como vocês já sabem, são universais, são indivisíveis, são irrenunciáveis. E essas características e esses princípios marcos dos direitos humanos fazem com que, portanto, nós tenhamos a estrutura desse direito material personificado na Constituição ou na nossa Constituição, também reconhecido como um conjunto de direitos que necessita de uma atenção do próprio Estado. Então, em resumo, é o Estado que vulnera, é o Estado que negligencia as suas funções e não respeita as políticas públicas. Não se pode falar de um direito humano que é desrespeitado entre nós cidadãos. É o Estado que propõe isso. E uma outra pergunta que se coloca é: como se estruturaram os protocolos e políticas públicas para direitos humanos? Se estruturaram, e aí eu já vou aproveitando e respondendo essa pergunta, se estruturaram ao longo de 70 anos com protocolos. Lembro aos senhores que o Brasil assinou, firmou e reconheceu e validou todos os tratados internacionais e todas as convenções internacionais. Isso mostra que nós somos um país bem bonzinho com os tratados internacionais, mas que nos impede, dentro da nossa estrutura de poder, que tenhamos eficácia a esses tratados. A Constituição de 88, a Emenda 49, exige que, a partir de agora, na aprovação de um tratado pelo Congresso, com a maioria que a Constituição determina no artigo 5º, parágrafo 3º, tenha status de emenda constitucional. Mas todos eles foram validados. Eles são vigentes no Brasil, independente da disposição que está prevista no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, os senhores são aplicadores das convenções internacionais,
Espero que todos os senhores já tenham lido os protocolos e as convenções internacionais que o Brasil adotou. Se não leram, é importante que comecem a fazê-los já. Quando saírem daqui, que tenham a curiosidade de começarem a buscar os elementos que definem o contorno do sistema de proteção dos direitos humanos. No que tange a esses direitos fundamentais, portanto, a gente percebe que, se é o Estado que vulnera, é o Estado que se omite, é o Estado que viola os direitos humanos, nós temos, de um lado, os titulares de direitos, os cidadãos. É um conceito de cidadania que está claro nos textos internacionais. E, por outro, os obrigados. E os obrigados são os portadores de obrigações. Quem são os portadores de obrigações de direitos humanos? No Brasil, somos todos nós. Toda a administração pública, todos os poderes, todos os órgãos. O judiciário também é um portador, porque, ao mesmo tempo, o judiciário, através de uma decisão, um juiz, através de uma decisão, em nome do Estado, no exercício de um poder que lhe confere a lei, está decidindo em contra ou em favor dos direitos humanos. Então, os senhores podem também estar dando decisões contrárias ao sistema de proteção dos direitos humanos. Então, os titulares das obrigações é toda a administração pública, que determina os seus atos através de um conjunto de ações que a gente costuma falar políticas públicas. As políticas públicas, no Brasil, infelizmente, ganharam conotação até um pouco pejorativa. Muitos não conhecem o que significam as políticas públicas, mas as políticas públicas são garantias também. Assim como os direitos humanos são garantias, as políticas públicas são as práticas que dão eficácia a todo o conjunto normativo de direitos humanos. E aí nós percebemos que, diante desse fato, existe, ao longo dos 70 anos, um sistema de garantias e um sistema de proteção que nós não podemos renunciar a conhecer e não podemos renunciar a aplicar. Por que não podemos renunciar a aplicar? Porque existe um princípio básico nos direitos humanos e na aplicação desses direitos através das políticas públicas que se chama transversalidade. A transversalidade significa que a efetivação é necessária a efetivação de todos os meios necessários. No momento que o Brasil assina os tratados e assina as convenções, ele se obriga a criar todos os meios necessários, através das políticas públicas, para dar garantias plenas ao exercício da cidadania e na proteção desses direitos. Então, portanto, não se pode dissociar, e aí eu já respondo a primeira pergunta, os direitos humanos, que são a materialidade deles, está nas políticas públicas. Glória, vocês poderiam perguntar, mas que políticas públicas são essas? Bom, para serem eficazes, essas políticas precisam cumprir algumas metas, alguns elementos, alguns critérios. E a gente poderia dizer que seriam critérios objetivos, seriam universais, seriam impessoais e deveriam ser destinadas individualmente àqueles grupos de vulnerabilidade. Então, desembargador Prudente, na sua decisão, diante de um caso relativo a dano ambiental, vai usar nas suas decisões não apenas a normativa brasileira, a regra vigente, a regra ordinária, a regra constitucional, mas ele também vai se utilizar do regramento internacional, que vai lhe dar suporte para justificar a sua decisão, por se tratar de uma decisão pautada na defesa dos direitos fundamentais e nos direitos humanos. Então, de fato, essa legislação nos obriga a todos. Já não há possibilidades de entendermos que os direitos humanos são para bandidos, são para presos, são para terceiros, são para a cidadania. Então, se são para a cidadania, faz parte do conjunto de regras constitucionais. Então, como eu falei anteriormente, grandes constitucionalistas precisam conhecer do Sistema Internacional de Direitos Humanos, sem o qual não tem possibilidade de que essa norma constitucional seja eficaz. Porque a nossa Constituição, nesses 30 anos de comemoração, é uma Constituição cidadã, que protege, que assegura e se apresenta, portanto, na sua plenitude formal, como uma Carta de Direitos. Basta que possamos resgatar um pouco o artigo 5º, o artigo 6º, toda a estrutura da defesa, e mais, logo no começo da Constituição, quando se fala da dignidade da pessoa humana. Falar da dignidade da pessoa humana é falar, ao mesmo tempo, de um outro princípio mãe para os direitos humanos, que é o princípio pró-pessoa, pró-persona.
as normas vêm sempre em benefício da pessoa. Isso não quer dizer que as normas de direitos humanos não sejam contraditórias. Há direitos e direitos, mas os direitos também entram em conflito, entram em colisão. E aí, para o princípio pro persona, para os direitos humanos e para a nossa norma internacional de direitos humanos e para a nossa norma interna de direitos humanos, o que prevalece é o melhor para a pessoa. Se há dois interesses em risco, o que seja mais viável e o que seja mais protetivo para a pessoa. O professor Esther Quinteiro fala muito disso, da coalizão de direitos. Não é fácil aplicar a norma de direitos humanos. Parece que está tudo muito harmônico, mas há conflitos que podem surgir entre as próprias aplicações de preceitos fundamentais, que há um momento em que você vai se deparar com dois direitos aí a serem protegidos. Sempre e quando o melhor seja para a pessoa. E, ao mesmo tempo, dois elementos são fundamentais para a gente falar de políticas públicas no Brasil e no direito internacional de direitos humanos, e são dois dispositivos que eu espero que os senhores já conheçam, e, se não conhecem, que possam ler ou que possam ter em mente como um objetivo necessário para aprimorar-se em matéria de direitos humanos, que é a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, de 1986, e a Declaração do Programa de Ações de Viana, de 93. Ambos trazem preceitos formais de garantias para o desenvolvimento de políticas públicas. O primeiro, vejam, em 86, nos fala de métodos para o processo de cooperação internacional e políticas de combate à fome e à pobreza, 1986. A segunda declaração, ela é de 93, que chamou-se Declaração de Viena, e ela vai justamente recomendar que os Estados considerem a possibilidade de elaborar um plano de ação nacional para a aplicação de medidas necessárias para que o Estado melhore a proteção dos direitos humanos. Então, essa Declaração de Viena é um marco na construção de políticas públicas relacionadas aos direitos humanos nos países que adotaram todos esses tratados, ou pelo menos os tratados, ou alguns tratados e as convenções internacionais. Vejam que, para, portanto, aplicar uma regra, a política pública relacionada a direitos humanos, os critérios são objetivos, já estão definidos nos textos internacionais. E esses critérios e esses textos internacionais falam que esses direitos humanos eles precisam estar especificados na norma. Não se esqueçam que os direitos humanos eles nascem de violações, ou por omissão, ou por ação do Estado. Do Estado não contra um outro Estado, mas do Estado contra os seus, contra os nossos, contra a cidadania. Então, não vamos poder, portanto, retirar a responsabilidade da autoridade pública. Ela é a protagonista. Como eu falei anteriormente para vocês, ela é a portadora dessa obrigação. E, como portadora dessa obrigação, que autoridade pública é essa? Quem participa do processo legislativo é a autoridade pública. Quem julga é a autoridade pública. Quem decide, quem está à frente da administração pública também é a autoridade pública. Quando o Estado negligencia suas próprias ações e se omite de realizar, ou até mesmo realiza políticas públicas, mas não se apodera dessas políticas e não avalia essas políticas. Gera conflitos na administração pública, porque essas políticas, muitas das vezes, não encontram financiamento público, ou até mesmo não encontra, pode até ter financiamento público, mas não acompanha, não se sente acompanhada pelo controle de contas, por exemplo. Isso inviabiliza completamente as políticas públicas. A pergunta que eu faço é, como são construídas as políticas públicas no Brasil? Eu, como administrativista que sou, tenho sempre que remeter a uma análise do que é a estrutura da administração brasileira. Nós temos um modelo de administração, conversei já muito com o desembargador Prudente sobre isso, nós temos um modelo de administração pública que nos remete ao Decreto-Lei 200, de 67. A nossa estrutura de administração pública é anterior à Constituição de 88. Uma Constituição fundada na estrutura dos três poderes e nas unidades administrativas fundadas em cada unidade da federação. Então, nós temos as administrações públicas estaduais, a federal,
e temos as municipais, que são inúmeras. Não sei se as políticas públicas no Distrito Federal se coadunam entre o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo em Taguatinga ou nas cidades satélites. Impossível que haja um sistema de políticas públicas sem esse diálogo institucional. Ao mesmo tempo, a importância dessa autoridade vem estar junto com outro elemento fundante para esse exercício pleno da autoridade: o conhecimento da legislação. É imprescindível interpretar e executar, mas para saber executar é preciso interpretar. Como, então, o magistrado vai aplicar o controle de convencionalidade nas suas decisões? Como, então, um advogado vai suscitar isso numa petição inicial? Para isso, ele precisa conhecer a legislação. E aí a formação e o papel da SMAF é fundamental nesse momento, de dar a possibilidade a que os magistrados possam se reciclar. Infelizmente, no Brasil, a prática de ensino e de educação em direitos humanos é muito recente. Muitos de nós não estudamos direitos humanos na faculdade, eu não tive essa disciplina. Mas, no momento que eu me deparei com a gestão administrativa e a possibilidade de reformar a estrutura acadêmica do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão, eu coloquei como um ponto fundamental a inclusão dessa disciplina como uma disciplina obrigatória, necessária, urgente, porque precisamos ter formação. Assim como temos a formação de constitucional, do direito constitucional, somos constitucionalistas por excelência, precisamos ter ali as cartas de direito ou o conhecimento de todo o sistema de proteção de direitos humanos como um elemento fundamental, obrigatório, essencial. E aí vemos que, para tanto, as políticas públicas necessitam análise de indicadores. Eu trouxe aqui alguns slides, eu vou passar rapidamente, porque isso demandaria também muito tempo para a gente comentar e aprofundar os estudos de políticas públicas, mas eu quero deixar à disposição de vocês para que vocês percebam que é necessário, para que uma política pública em matéria de direitos humanos alcance os seus efeitos, é necessário que ela observe e analise os indicadores que podem ser estruturais, que vêm de acordo com os instrumentos jurídicos. Para a gente analisar os indicadores, para vocês decidirem, baseado numa análise de uma política pública, se ela é uma política pública eficaz ou não, porque os magistrados fazem esse controle também da execução da política, é necessário que se saiba que tipo de legislação a gente vai utilizar para interpretar aquela política pública. E essa legislação não é só a legislação interna, é aquela legislação internacional de direitos humanos, que é uma legislação vigente no Brasil. Não se esqueçam. Por ora, é considerada uma legislação ordinária, infraconstitucional, nos tratados que foram assinados antes da Emenda 45, e as que vieram depois, portanto, de status de emenda constitucional, têm o mesmo patamar da Constituição. E aí, como convenções internacionais com o mesmo patamar, alguns autores, e eu sou adepta dessa teoria, consideram que, nesse caso, ela é até muito mais do que um parâmetro constitucional, ela é além disso, ela é acima disso, porque ela é um viés de princípio, e ela é uma regra que tem que ser obedecida até mesmo pela Constituição. Então, diante de uma norma internacional de direitos humanos, que o Brasil ratificou, interpretar a Constituição pode até ser relativizado, mas a interpretação da norma internacional de direitos humanos não, ela está acima. Então, esse primeiro indicador seriam os indicadores estruturais, ou seja, elementos jurídicos que nós temos que conhecer, a legislação interna e a internacional. Indicadores do processo, ou seja, elementos que envolvem a análise das matérias, do que envolve, da destinação, do destinatário, dos grupos vulneráveis que aquela norma está se dirigindo, e dos resultados. E os indicadores de resultados. Quantas políticas públicas os senhores conhecem que lhes dão resultados da sua implantação? Vamos analisar os dados da Bolsa Família no Brasil. Vamos analisar outros tipos de políticas públicas mais duráveis no Brasil. Que tipo de indicadores nós temos? Que tipo de resultados nós temos? Esses resultados são confiáveis? Esses resultados atendem à metodologia que se propõe para que haja uma eficácia da política pública? É uma pergunta que eu coloco. E aí eu queria só aproveitar e passar um pouco os slides.
E aí eu chamo a atenção para vocês das declarações que o Brasil adotou e ratificou, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Não vou falar sobre todos eles, eu só estou elencando. Os senhores podem depois ver isso com calma. Além do sistema internacional, nós temos o sistema regional, que para nós é o sistema interamericano, perdão. E nesse sistema interamericano, todas essas convenções, esses tratados foram ratificados pelo Brasil. Pacto de São José da Costa Rica, Protocolo de São Salvador, Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com discapacidade, prevenir e sancionar a tortura, Convenção de Belém do Pará sobre violência contra a mulher, Convenção sobre desaparecimento forçado de pessoas, Convenção sobre abolição de pena de morte. E aí eu chamo a atenção dessa estrutura, rapidamente, sobre a estrutura de políticas públicas. Nesse sistema de políticas públicas, a figura dos indicadores é fundamental. Saber a quem se destina a política, durante quanto tempo e por que se destina. Fazer um planejamento estratégico e diagnóstico, isso a critério do executivo, porque é ele que faz políticas públicas, não é? Ele planeja, ele executa, mas ele se autoavalia, mas ele também é avaliado por outras estruturas da administração pública. Há uma avaliação e análise dos processos, e há os componentes e os elementos dos direitos humanos que vão ser identificados. O que é que eu quero estudar? Quero estudar mulheres, idades, crianças, faixa etária, raça, religião, etc. Então, quanto mais específico a política pública, a tendência é que ela tenha maior eficácia. Os elementos dos direitos humanos, que seriam... Bom, a gente viu que os elementos dos direitos humanos que eu estou me referindo são os elementos que garantem um planejamento e aplicação de políticas públicas. Planejamento com estratégias diante de uma necessidade social e uma informação. É preciso que a sociedade brasileira saiba o que ela quer, saiba o que ela quer proteger, saiba que tipo de direitos são aqueles que ela precisa estruturar dentro de um sistema de proteção mais rígido e mais eficaz. Análise de diagnósticos. Os princípios são o princípio de participação, ou seja, a sociedade precisa ser ouvida também na elaboração dessas políticas públicas. A participação cidadã é fundamental. E, para que haja participação cidadã, a educação em direitos humanos também é um elemento essencial, preliminar, inclusive. A não discriminação, ou seja, se é para se aplicar uma política pública que se destine diretamente àquele grupo, sem exceção, ao grupo que está tendo os seus direitos vulnerados. Prestação de contas, fundamental a prestação de contas, não é? Estamos num estado em que atualmente vivemos um sistema de corrupção endêmico, atualmente ou antes, não sei quando, mas temos que preservar o sentido de que as políticas públicas elas têm início, meio e fim, ela tem custo. Direitos sociais são caros. Nada é gratuito, não é? A proteção dos direitos também é onerosa para o Estado, mas é necessária porque é uma política de cidadania. E a implementação precisa prever a mediação de qualidade, a infraestrutura, a adequação e um elemento fundamental para a vigência e para a eficácia das políticas, o monitoramento. As políticas não são postas para sempre, elas são revitalizadas, elas precisam ser revisitadas, elas precisam ser reinventadas, elas precisam ser analisadas, os resultados precisam ser medidos objetivamente, porque senão elas não são eficazes. Estamos a anos-luz de tudo isso, mas vamos ver se a gente caminha nesse sentido. Eu tenho esperança de que essas políticas possam ser desenvolvidas no Brasil. Para isso, para que nós possamos aprimorar a aplicação e até mesmo a avaliação dessas políticas públicas, precisa haver uma leitura exaustiva da norma, começando pelas disposições dos tratados internacionais. Precisamos ler os tratados. Refletir de modo coletivo a ausência e conteúdo normativo, sua articulação com a administração pública, a identificação de indicadores pertinentes. As organizações do Estado devem funcionar de modo harmônico e complementar e responder às suas atribuições. Sabemos que o Poder Judiciário é demandado principalmente por omissões do Executivo, não é? Que colapsa, inclusive, as estruturas do Judiciário em estar julgando o tempo inteiro ações e omissões que vulneram direitos humanos.
Então, algo falha, e falha muito seriamente no Brasil. Atributos dos direitos humanos. Só para dar 2 exemplos claros em relação a isso, é de que essas políticas públicas elas são desenhadas, estruturadas nesses pactos internacionais também. Não são critérios subjetivos criados ao bel prazer da administração pública brasileira porque quer aplicar esses dispositivos. E essas regras estão vistas de 2 formas, por exemplo, no artigo 12 e no artigo 13 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que definem um bom indicador. O bom indicador, aquele que vai definir as políticas públicas, tem que ser quantitativo. A gente tem que saber quais são os grupos vulneráveis que a política pública tem que ser destinada. São os indígenas? São as crianças? São os adolescentes? São as mulheres? Pertinentes, válidos, confiáveis, simples, tem que ser oportuno, as informações têm que ser objetivas, é necessário que se individualize, é a idade, é o setor, são os setores de situação de vulnerabilidade, todos esses elementos. E aí, para elaborar indicadores, eu fiz rapidamente aqui esse slide, para entendermos juntos. Os direitos são aqueles que precisam ser identificados, sobre os quais a administração pública e o programa irão atuar. A normatividade, que é a norma que se aplica? Qual é a base jurídica, os instrumentos internacionais e os marcos normativos e administrativos, nacionais e internacionais. E os atributos, identificar os atributos de acordo com a normatividade. O que tem que ter a política? Qual é a qualidade que ela tem que ter? O que ela quer alcançar? Quais são as metas? Efeitos dos indicadores. Selecionar indicadores que sejam claros, relevantes, monitoráveis, econômicos e que possa ser avaliado. Há políticas públicas no Brasil que se aplicam, que não há um segmento, obviamente, porque no Brasil a subjetividade das administrações públicas e a sucessão dos administradores, dos agentes políticos eleitos a cada 4 anos, desconstroem as políticas públicas. Nós temos um Estado que desconstrói políticas públicas e não que constrói. Pelo menos sistematicamente é assim. Contextualização e validação, ou seja, tem necessidade de haver uma seleção final de indicadores pertinentes, identificação, ajustes, intervenção de todos os atores, e os parâmetros de segmentos, estabelecer a linha base, as metas e os prazos. Então, precisamos de prazos, não é? Para aplicar. 2 exemplos, então, só para a gente finalizar. O caso do artigo 12, que eu já comentei anteriormente com vocês, fala da saúde. O que coloca-se como uma política pública necessária nos países? Primeiro, a redução de mortalidade infantil e sano desenvolvimento de crianças. Segundo, melhora nos aspectos de higiene e meio ambiente. Prevenção e tratamento de enfermidades epidêmicas, endêmicas, profissionais de outra índole, além do combate às próprias enfermidades. Criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Então, os senhores, quando decidem casos relativos a políticas públicas de saúde, já podem se utilizar desses dispositivos. E aí vocês podem me dizer, quando o Estado é obrigado a dar uma medicação caríssima para um sujeito que não tenha recursos dentro do sistema de saúde pública, e aí se culpa o judiciário de ter atribuído essa regra, de ter tomado essa decisão, sabe-se e reconhece-se que a culpa é de uma política pública que não resolve, que não dá uma assistência plena para essa população. Então, não se sintam culpados por tomarem decisões considerando esses dispositivos internacionais, porque são critérios objetivos. E aí, a questão da educação, porque esse é outro dispositivo que fala de ensino primário gratuito, obrigatório, exigível em todas as escolas, o secundário técnica e profissional também deve ser gratuito, o superior acessível e, se possível, gratuito. Esses são parâmetros também de políticas públicas para a educação. Só para a gente se dar esses 2 lados, esses 2 momentos, educação e saúde. Se a gente fosse tratar de ambiental, a gente já falaria um pouco mais e chamaria o desembargador Prudente para compartilhar conosco sua experiência de vida. E aí eu falo dos indicadores, eu vou deixar esses dispositivos para vocês, já estamos terminando aqui nossa explanação. Só para lembrar que os processos de políticas públicas, eles adotam, primeiro, uma situação inicial, quer dizer, identificar os direitos humanos, segundo, a intervenção pública fundamental e, por último, a situação dos direitos humanos posteriores à intervenção. A política pública mudou a vida do cidadão? Em algum momento a gente se depara com políticas públicas que são avaliadas nesse sentido? E como continuar, como recapacitar e reestruturar aquela política? E aí, por último, e em resumo,
eu diria que é necessário haver um diagnóstico da situação de vulnerabilidade, aonde o Estado tem que atacar, aonde ele tem que atuar, para saber quem são os titulares de direitos, quais são os direitos, quais são as obrigações e quais são os problemas, que se existem investigações sobre a matéria, se existem diagnósticos, se existem documentações, existe uma avaliação prévia, ou seja, fazer uma avaliação prévia, uma análise prévia para saber como essa política vai ser aplicada, identificar os atributos relacionados às obrigações, ou seja, que direitos se relacionam, como se aplicar, a melhor forma de fazer efetivos esses direitos e, por último, eleger as alternativas. E desenhar o programa levando em conta a questão pressupostária, ou seja, a questão do financiamento das políticas e a questão das metas, porque tudo custa caro e é preciso que se viabilize a política dentro de uma possibilidade de economicidade, mas que gere efeitos concretos e objetivos. Então, em resumo, era esse enlace que eu queria deixar para vocês de como a profissionalização e o conhecimento em matéria de direitos humanos já não se coloca num patamar até mesmo simplesmente teórico. Nós já temos os referenciais normativos necessários para balizar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade, que são importantes e se interagem um com o outro. Espero que os senhores possam ter apreciado a minha conferência e fico à disposição para qualquer comentário. Muito obrigada. Obrigada a todos.